Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem e seguros. Então, dando a continuidade ao nosso material 4. Hoje nós vamos falar a gente segue com o tema de corrente alternada e a gente fala sobre valores quadráticos médios e de indutor associado com um gerador de corrente alternada. Antes de começar, eu quero colocar que eu estou à disposição pelo Google Classroom e todas as outras formas que vocês conhecem de me localizar, discutidas no nosso primeiro encontro síncrono, que é e-mail ou via secretária eletrônica do ramal da minha sala, ou seja, as formas que vocês conhecem. E também informar que a gente está seguindo a referência do Tipler. Nessa parte, em breve a gente já passa para o livro do Mamed, mas aí eu informo certinho para vocês quando a gente estiver seguindo por lá. E aqui, gente, vale a pena lembrar que eu indico o livro do Tipler, mais o Resnick Halliday, o livro do Moisés, vários outros livros podem ser usados também, e que esse material é um material só de referência, onde eu faço comentários rápidos e que serve para vocês localizarem esses conteúdos em outros livros e aprofundar os conhecimentos que estão sendo discutidos aqui. Bom, em relação a valores quadráticos médios, esse é uma medida bastante importante quando a gente está falando de corrente alternada, e eu acredito que muitos de vocês, especialmente aqueles que sejam entusiastas de tocar algum instrumento musical ou que gostam de música, essas pessoas já devem ter se deparado com a situação de comprar um amplificador ou ver um amplificador e o pessoal fala, mas a potência que tem nesse amplificador é de 30 watts, é de 50 watts, é de 300 watts, e muitas vezes acaba tendo uma confusão nesse caso, porque eu lembro quando eu estava na minha onda de tocar guitarra e de carregar amplificador para cima e para baixo, tinha muita coisa, vamos dizer, mística em relação a isso, e o que não era místico era que todo mundo falava, não, o PMPO é uma unidade ruim de medida, o RMS é que é a unidade boa, teu amplificador vai falar bem alto se ele tiver um RMS alto e tudo mais. E hoje a gente vai acabar apresentando que essas são formas, né, de medir, vamos dizer assim, variações de potência, nesse caso, variações de corrente, variação de tensão, e que, claro, os valores RMS e PMPO têm suas aplicações, né? Em especial porque o RMS é uma abreviação, né, para raiz quadrática média, ou seja, ele te dá um valor dado pela raiz quadrática média do valor que você está buscando, enquanto o PMPO ele é uma abreviação para pico de saída musical ou pico momentâneo de saída, ou seja, ele deve estar informando para você qual que é, por exemplo, num aparelho, num amplificador, por exemplo, qual que é o pico, né, o máximo de saída de potência, som, podemos pensar assim, que aquele amplificador pode entregar por um período instantâneo, ou seja, por um simples momento, mas não significa que isso é um valor que se resume ou seja, é só um pico, enquanto no RMS a gente está falando de algo mais uniforme, né? Essa raiz quadrática média vai dar para a gente uma medida um pouco mais uniforme. Bom, claro que tem várias outras relações, né? E em relação a isso, mas eu acredito que, bom, nem sei, né? Mas eu espero ainda que muita gente
esteja se interessando por música, tocando, e porque é uma prática, pelo menos para mim, muito relaxante, uma válvula de escape muito boa e que me dá muito prazer. Então eu recomendo a todo mundo, aprenda um instrumento musical, vale muito a pena. Bom, vamos lá. Então, um aparelho que a gente usa amplamente para fazer medida, né, de tensão, corrente, ele é o multímetro. A gente chama de multímetro porque ele tem multifunções, né? Ele tem função de voltímetro, tem para medir tensão, diferença de tensão, tem função amperímetro, né, para medir a corrente, né, corrente dada em amperes, por isso o nome amperímetro. E os mais novos a gente consegue até fazer teste de condutibilidade, teste de diodo, teste de transistores e por aí vai. São várias funções. Todavia, toda vez eu espero que vocês tenham feito o laboratório de eletricidade. No laboratório de eletricidade, uma das aulas é o uso do multímetro. E para quem não conhece, é um aparelho onde você vai selecionar as medidas que você quer fazer em relação ao máximo da sua escala. Então, quase sempre na maioria deles, você vai ter um lado que vai ser para corrente contínua, e aí vai ter escalas de até 20, até 200, coisas desse tipo. E aí você deve escolher a escala adequada, né? O pessoal chama de fundo de escala. Ou seja, você deve escolher valores... você deve escolher uma escala com o valor máximo que não vai ser atingido, a fim de não queimar o seu multímetro. E a regra vale: se você desconhece, você escolhe a escala mais alta e depois vem diminuindo. Nesse tipo de aparelho, quando você está medindo uma tensão em corrente contínua, ou a própria corrente contínua, você está pegando aquele valor direto, porque essa corrente ou essa tensão, ela é uma constante, né? Eu falo quando você está medindo uma pilha, algo desse tipo, que são geradores de corrente contínua. Por outro lado, quando você está trabalhando com uma corrente alternada, a corrente alternada ela oscila. Então, uma das perguntas que se faria é o seguinte: bom, você está medindo o valor dessa corrente em que instante? Então, seria impossível fazer essa medida, né, num multímetro. A gente precisaria de um osciloscópio para essa brincadeira. E por isso que os multímetros detectam o valor em RMS. Bom, então, seguindo, claro, gente, se a gente tivesse uma aula presencial, eu estaria levando um multímetro para vocês verem e tudo mais. Só que aqui o que eu posso esperar eu não vou mostrar uma foto nem nada, porque a gente não vai fazer testes nem nada. Então o que eu acredito é que a gente possa mais tarde, caso os alunos manifestem necessidade, que a gente possa pegar e fazer testes, né? Talvez em janeiro, não sei, a gente consiga ter aula presencial ou um pouco depois. Eu espero que eu possa levar um multímetro, a gente trabalhe um pouquinho com o multímetro para ver como ele funciona e coisas desse tipo. Eu acredito que é muito mais proveitoso, e por isso que eu não estou mostrando um multímetro aqui. Bom, então nesses amperímetros, voltímetros, nessa seleção dessas funções de um multímetro, para corrente alternada, o que a gente mede são os valores quadráticos médios, tanto da corrente como da diferença de potencial. Como o próprio nome já diz, o valor, por exemplo, o valor da corrente RMS, ou seja, o valor quadrático médio da corrente, ela vai ser dada pelo valor ao quadrado da corrente, médio, e aí a gente tira a raiz quadrada
Então aqui eu usei essa notação de menor, maior para indicar a média, como eu acabei fazendo já nos materiais prévios, mas tem livros que preferem fazer essa indicação com parênteses e aqui subscrito em média. Então essa é a definição. Se eu estiver usando uma corrente senoidal, esse valor médio ele vai ser dado, né, por a corrente de pico vezes a cosseno de ômega t ao quadrado, né? Então, essa média ao quadrado, esse quadrado médio vai ser I pico cosseno de ômega t, tudo isso elevado ao quadrado, mas a gente já sabe, né, aqui a gente vai acabar tendo que a corrente de pico ela não varia, né? Então ela é uma constante, né? Então a média de uma constante é a própria constante e por isso que a gente pode lançar mão de que esse valor vai ser I pico ao quadrado vezes a média do cosseno de ômega t quadrado, que a gente calculou já num conteúdo prévio, que é meio. Para um ciclo, para um período completo, né? Aí fazendo uma substituição de valores, né? Aqui se eu quiser o valor da corrente de RMS, aí a gente precisa tirar a raiz quadrada e por isso que ela dá em torno de 0,71 da corrente de pico. Bom, com isso a gente pode calcular a potência média, né? Potência média aqui usando a definição de RMS, né? Se eu usar a corrente RMS, eu vou acabar obtendo a potência média RMS. Então, aqui a equação 4, ela traz a definição, né? A potência média vai ser I quadrado vezes R, médio, mas I quadrado a gente sabe que é o meu I quadrado de pico vezes o cosseno ao quadrado de ômega t. E o R continua aqui. E uma das coisas que poderia se perguntar, por que não calculou a média de tudo, né? De novo, né? A gente está usando essa propriedade linear de que a média, né, de uma constante, ela é a própria constante. Como a resistência não varia, a corrente não varia. Então a gente está de novo trabalhando com a média de cosseno ao quadrado de ômega t. Vai dar meio de I quadrado de pico vezes R. Se a gente substituir esse IRMS por meio de I quadrado de pico na expressão, a gente vai acabar obtendo o que é a equação 5. É simples substituição. Uma das coisas que a gente pode comparar aqui é a questão do aquecimento Joule. Se eu pegar uma corrente contínua e submeter um resistor a essa corrente contínua e gerar um aquecimento Joule, né, uma resistência deve gerar esse aquecimento. Esse aquecimento ele vai se comparar ao mesmo valor de corrente RMS se eu estiver trabalhando com uma corrente alternada. Então ainda a corrente RMS ela permite a gente fazer uma comparação, vamos dizer assim, direta, né? Apesar de não ser. Mas a gente pode fazer que existe uma equivalência com o que a gente obtém nesse caso com a corrente contínua. Aqui a gente poderia explorar, né, qual que é a potência média fornecida pelo gerador. Estou usando esse circuito que o livro insiste em dizer que é um circuito em série, mas a gente pode entender que é um circuito em paralelo também, né? O circuito em série é aquele que compartilha a mesma corrente para todos os elementos. Aqui eu tenho só um elemento, então por isso que essa definição do livro vale. Mas vale lembrar também que a corrente, o circuito em paralelo é aquele em que os elementos do circuito compartilham a tensão.
E nesse caso a gente tem isso também por ser um único elemento, né? Só o resistor que está sendo ligado aqui a uma corrente senoidal, a um gerador senoidal. Bom, nesse caso, pela própria definição de potência elétrica, né, vai ser aqui a diferença de potencial, né? Lá no cursinho o pessoal coloca como I vezes U e coisas desse tipo, ou V vezes I. Aqui, como eu estou usando epsilon para a força eletromotriz do meu gerador, e o meu gerador ele está aqui em paralelo, né? Como eu falei, o resistor está sofrendo a diferença de potencial imposta por esse gerador, então eu acabei colocando a letra da epsilon, que é a letra da força eletromotriz, que representa a força eletromotriz, e assim, esse aqui, como é um gerador senoidal, né, eu vou representar ele por E de pico cosseno de ômega t, e essa corrente aqui, ela vai ser dada pelo meu I de pico cosseno de ômega t, como a gente viu lá no material 2, se eu não estou enganado. Então essa potência média vai acabar sendo a minha força eletromotriz, né, a diferença de potencial imposta pelo gerador, a corrente de pico vezes esses dois cossenos, né? Aqui o que é o cosseno ao quadrado. De novo, a força eletromotriz de pico e o I de pico eles são constantes, então de novo a gente vai acabar usando a propriedade calculando só a média do cosseno ao quadrado de ômega t e multiplicando esses valores. E pode perceber, né, que se a gente pegar e substituir, né, pela definição de corrente RMS, né, e de força eletromotriz em RMS, aqui nos denominadores a gente tem raiz de 2 e raiz de 2 vezes a raiz de 2, vai acabar dando 2, então vai acabar resultando, né, que a minha potência, nesse caso, vai ser igual a força eletromotriz RMS vezes a corrente RMS, que é a potência fornecida por um gerador. Aqui existe um outro detalhe que é bastante interessante, né, e introdutório para os circuitos que a gente vai estudar nos próximos conteúdos, que são os circuitos L, C, RL, RC, RLC, assim por diante, que é a ideia de como que indutores e capacitores eles vão se comportar em corrente alternada. Quando a gente está tratando uma corrente contínua, o que acontece, por exemplo, por um capacitor, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a imagem de um capacitor para ficar um pouco mais fácil a nossa visualização. Deixa eu ver. Parece que aqui está na tela. Então, o que acontece é que quando eu coloco uma corrente contínua, né, no capacitor, o que acontece é que eu vou ter uma migração de carga, que é o que a gente chama de corrente, e isso vai carregar, né, as placas do capacitor, uma com carga positiva, outra com carga negativa, e quando a gente completa essa carga, o nosso capacitor ele cessa, né? Então é como se ele funcionasse como um circuito aberto. Ele corta a corrente para de passar por aqui. Enquanto está carregando as duas placas, eu tenho a migração de corrente, né? Porque eu estou carregando uma parte com negativo, outra parte está induzindo carga negativa lá do outro, uma parte com negativo está induzindo carga positiva lá do outro lado, ou seja, eu estou gerando esse fluxo da corrente. Todavia, quando está carregado, eu já não tenho mais o movimento de elétrons, então isso faz com que ele funcione como um circuito aberto. Por outro lado, se eu tiver uma corrente alternada, perceba que ele vai funcionar como se eu tivesse um curto-circuito. Porque o que acontece é que
quando a corrente está numa direção, né, ele vem, carrega para o lado de cá, aí inverte a força eletromotriz aqui, gera uma diferença de potencial. A diferença de potencial faz com que a corrente migre no sentido contrário, e assim ele fica carregando, descarregando, carregando, descarregando, carregando, descarregando. Aqui acontece para todo esse arco, né? Porque descarrega aqui, induz a migração para o lado de cá, carrega aqui, induz para o lado de cá, ou seja, você vai tendo esse balanço, e então ele vai funcionar como um curto-circuito, favorecendo a passagem de corrente. Por isso que acaba sendo muito interessante, né, uma das aplicações, e que eu recomendo a leitura por vocês, é o uso de capacitores e indutores como filtros, porque eles podem funcionar como filtros passa alta ou filtro passa baixa. Um filtro passa alta seria filtro que permitiria passar altas frequências, enquanto um filtro passa baixa seria um filtro que permitiria passar baixas frequências. E para que seria interessante eu ter um filtro, por exemplo, passa alta? Por exemplo, grande parte dos ruídos, eles são baixas frequências. Então, som da rua, de caminhão, essas coisas assim, elas são frequências bem baixas. Por isso, seria interessante, quando você está fazendo uma captura de áudio, qualquer coisa desse tipo, que houvesse um corte dessas baixas frequências, porque essas baixas frequências geram ruídos no seu som. Por isso que quem tiver a oportunidade de poder ver uma mesa de som, tal, não as mais simplesinhas, mas as ainda não profissionais, mas mesas de som, vamos dizer, com um pouquinho mais de recurso. A maioria delas acaba tendo um botão chamado Low Cut, que permite o corte de algumas frequências, em geral frequências abaixo de 75 Hz, que em muitos casos são entendidas como ruído, né? É um som bastante grave que não contribui bastante. Bom, espero que então assim fique entendido o capacitor. Por outro lado, a hora que a gente está trabalhando com uma bobina, com um indutor, se a gente estiver trabalhando com uma corrente contínua, o que acontece é que aquela corrente ela vai gerar a hora que passa por uma bobina, né, gera um campo magnético, ou seja, oferece uma pequena resistência, né, para passagem de corrente, uma resistência, muitos autores tratam como uma resistência interna. Só que ela passa, oferece essa pequena resistência, na maioria dos casos ela é desprezável, né? E isso funciona como se fosse um curto-circuito. Então perceba que a gente começa a ter algumas relações que permitem a gente trabalhar nessas questões de filtro, por exemplo, mas em outras várias aplicações eletrônicas, a combinação de indutor e capacitor nos nossos sistemas, vendo como que eles trabalham em corrente alternada e em corrente contínua. Por outro lado, se eu tiver uma corrente que ela está variando, como o meu indutor ele gera um campo magnético, né, que esse campo magnético gerado por essa bobina vai causar uma força eletromotriz, ou seja, uma diferença de potencial reversa nesse indutor, que vai ser proporcional à taxa de variação da corrente no tempo. Então, para esse caso, né, se eu tiver altas frequências, a força eletromotriz reversa ela vai ser grande e o meu indutor vai atuar como se eu estivesse trabalhando com um circuito aberto. Então, aqui dá alguns sabores, né, de aplicações desses dois elementos elétricos. E assim a gente passa para a segunda parte, que é o estudo de indutores em uma corrente alternada. Então, o que a gente vai fazer é colocar um circuito
nesse circuito a gente tem um gerador, né, de onda senoidal e um indutor que é representado aqui no circuito por essa molinha, né? Esse é o símbolo padrão que se usa nos circuitos. E aqui convém entender que quando a corrente varia no indutor, como foi exposto previamente, uma força eletromotriz reversa igual a LD e DT, né, indutância vezes a taxa da variação da corrente no tempo, ela acaba sendo gerada devido a esse fluxo variável. Geralmente, essa força eletromotriz reversa ela é muito maior do que a queda de corrente da resistência interna, e por causa disso a gente acaba desprezando a resistência interna da bobina. E aí, nesse caso, a hora que a gente desconsidera, né, caso contrário a gente teria que trabalhar com a resistência associada aqui, então isso permite a gente descartar por hora. Claro que se a gente quiser complicar a nossa vida, todo mundo está liberado para isso, mas por hora a gente está podendo desprezar, então, essa resistência, o que faz com que a gente possa trabalhar, então, com a equação 11. Todavia, note que esse indutor ele está ligado também, de certa forma, em paralelo, né, com o nosso gerador. Porque ele está aqui, né, sujeito à diferença de potencial que está sendo aplicada por esse gerador. Isso significa que a minha força eletromotriz, então, máxima, deve ser igual à minha tensão de pico no indutor. Que é o que está apresentado na equação 11. Força eletromotriz máxima, claro, ela oscila, então a gente coloca a força eletromotriz máxima vezes a cosseno de ômega t igual a tensão de pico do indutor vezes cosseno de ômega t. Então, cosseno de ômega t igual a cosseno de ômega t. Então, para essa igualdade ser válida, a minha tensão de pico no indutor tem que ser igual à força eletromotriz gerada pelo gerador. Claro que se eu estou trabalhando de pico aqui, de pico do lado de cá. Dessa maneira, então, eu consigo ter um valor para tensão no indutor, o que me permite substituir, então, esse valor que eu obtenho, e então ter essa equação diferencial homogênea de primeira ordem, né? É isso, né? E que, nesse caso, por ser uma equação de primeiro grau, eu posso simplesmente resolver ela por integração. Então, aqui eu isolo o DI, né? Integro dos dois lados. Posso fazer uma integral indefinida, né? Já que eu não tenho os intervalos que eu estou trabalhando. E isso vai gerar para mim a equação 17, corrente igual a VL de pico, dividido por ômega L vezes seno de ômega t, mais uma constante de integração. Essa constante de integração, né, o livro vai sugerir a gente igualar ela a zero, e isso acontece porque ela vai estar relacionada com corrente contínua, tá? Que seria a componente contínua da corrente, né? A gente pode pensar da seguinte maneira, né? Se a corrente é contínua, é uma constante. Se a gente derivar uma constante, acaba dando zero, e por isso aqui tem cara de estar relacionado com a corrente contínua. Como estou trabalhando com uma corrente puramente alternada, então C é igual a zero. E aí o que a gente percebe? Que a corrente no indutor ela está relacionada não com a função cosseno, né? Vamos lembrar a integral de cosseno da seno, porque é derivada do seno da cosseno. Então, e o seno e o cosseno, se a gente for pensar nessas duas funções, elas são, vamos dizer assim, elas têm comportamentos similares, todavia com uma diferença de fase de 90 graus, né? Então, a gente pode dizer que
a diferença de potencial no indutor, né, ela está fora de fase em relação à corrente. A tensão, né, o potencial no indutor é VL pico cosseno, a corrente é I pico seno, e assim a gente pode concluir que a tensão no indutor ela está adiantada em relação à corrente por 90 graus. A gente ainda pode usar, né, essa identidade trigonométrica, né, seno é igual a cosseno de menos... Desculpa, eu falei para vocês aqui que... eu acho que eu falei que o seno está adiantado. O seno está adiantado porque o cosseno está atrasado em π sobre 2. Sou meio disléxico, por favor, não deixem isso com tantas equações prejudicar vocês. Não me deixem prejudicá-los. Bom, e aí da definição de I pico, a gente tem VL pico dividido por ômega L, mas o que a gente percebe? Que essa relação ela é muito similar quando a gente está trabalhando com resistor, né? No resistor, a situação mais simples é em corrente contínua, né? Que V é igual a RI, né? Que é mais ou menos o que está aqui entre parênteses, só que usando o RMS, né? Porque a gente está com corrente alternada, a gente já comentou que existe uma certa equivalênciazinha lá atrás, quando a gente falou de aquecimento Joule. Então, aparentemente, se a gente fizer uma comparação direta, né, esse R aqui com ômega L, parece que o ômega L ele deve estar relacionado de alguma forma com uma resistência. Mas espera aí, não é uma resistência propriamente isso, né? O que é isso aí? É uma reatância indutiva. Então a gente define dessa maneira para diferenciar da resistência, porque a resistência é um valor fixo, né? Enquanto a reatância indutiva ela vai depender da frequência do meu sistema, tá? Da frequência da minha corrente ali que está sendo aplicada, o meu ômega. E por isso que a gente define então como reatância indutiva e coloca com unidade de ohms. Então, diferente da de resistência, a reatância indutiva vai depender da frequência. Quanto maior a frequência, maior a reatância. E isso aí vai permitir a gente calcular a potência instantânea entregue no indutor, como a gente fez anteriormente para o resistor. Em que vai ser de novo, né? A gente vai estar usando aqui, a gente só não está usando a média, como a gente usou anteriormente. Mas aqui a gente está trabalhando com a instantânea. P vai ser então qual VL vezes I. Substituindo os valores, a gente vai acabar tendo que esse VL, esse VL de pico e de pico são constantes, né? Então, se eu quiser calcular a potência média, eu vou ter que calcular a média, né, do meu cosseno de ômega t vezes seno de ômega t. E se a gente seguir o raciocínio do exercício sugerido no conteúdo 2 e demonstrado, onde eu fiz as continhas no conteúdo 3, vai ser possível verificar que essa média vai ser igual a zero. Então, a potência média entregue no indutor vai ser VL de pico e de pico vezes zero, que dá zero. Então, as considerações finais é que o valor de 2 ômega t oscila duas vezes durante cada ciclo da corrente, portanto, ora é negativo, ora é positivo, e assim quando calculamos a média sobre um número inteiro de ciclo, nenhuma energia é entregue ao indutor, ou seja, o livro está sugerindo para vocês uma maneira, né, de resolver o problema, escrevendo como 2 seno de 2 ômega t. E por fim, a resistência R do indutor. Se a resistência R do indutor ela não é desprezável, então a potência média entregue ela vai ser igual à potência dissipada por essa resistência
interna. Então vai ser I² de RMS vezes essa resistência interna do indutor. Eu me estendi um pouquinho aqui, pretendo não fazer conteúdos tão longos, mas espero que tenha sido útil, né? Tenha valido a pena esse vídeo um pouquinho mais longo. Eu fico à disposição e a gente se fala na próxima, pelo menos eu falo, vocês escutam no próximo vídeo. Até lá e tudo de bom para todos.